Mulher de 80 anos foi a uma concessionária de carros para comprar uma Ferrari de luxo. Ela foi expulsa, mas voltou. Ninguém imaginava que ela era de uma das famílias mais ricas do país. Em uma manhã clara, uma concessionária de carros de luxo no centro da cidade estava tranquila, e os funcionários da sala de vendas mantinham a calma. Eles estavam treinados para identificar visitantes com potencial real de compra, já que muitos apenas olhavam os carros sem intenção de comprá-los. O sol de primavera filtrava-se pelas grandes janelas, banhando o showroom em tons suaves de luz. Enquanto os vendedores trocavam informações em murmúrios discretos e ajustavam folhetos, ninguém esperava que algo diferente acontecesse naquela manhã monótona. Então, as portas automáticas se abriram com um leve chiado mecânico e uma figura inesperada entrou. Era uma mulher idosa, curvada sob o peso de uma sacola de lona gasta. Seu cabelo prateado estava amarrado em um coque desalinhado, e ela vestia um suéter florido sobre um vestido simples. A maioria dos vendedores, acostumados a identificar clientes sérios com um olhar experiente, imediatamente perderam o interesse. A impressão era de que a mulher definitivamente não estava ali para comprar um carro, pois ela parecia confusa, como se estivesse apenas perdida na própria memória. Entretanto, o comportamento da velha era intrigante. Ela não parecia estar à procura de algo para comprar, mas sim examinava os carros com um olhar atento e curioso, como se cada veículo contasse uma história que só ela entendia. Um dos vendedores, Bernardo, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos e um sorriso cordial que derretia corações de clientes, aproximou-se dela com um misto de curiosidade e gentileza. Diferente os outros vendedores, ele não se deixava levar pela primeira impressão e decidiu atender a senhora, sentindo que poderia concluir um bom negócio. "Boa tarde, senhora. Posso ajudá-la em algo?" Ele disse com a voz suave, acostumado a acalmar clientes nervosos e agradar aqueles que estavam prontos para fazer um grande investimento. A mulher virou-se lentamente para ele, revelando olhos azuis que brilhavam com uma sabedoria antiga. "Ah, meu rapaz, estou apenas olhando agora. Talvez mais tarde", respondeu ela com uma voz suave e rouca, carregada de anos de experiência. Bernardo sorriu, percebendo imediatamente que esta não era uma cliente comum. "Claro, sinta-se à vontade para dar uma olhada. Se precisar de ajuda, estarei por perto", disse ele, dando um passo para trás para não parecer invasivo. A idosa concordou, agradecida, e voltou sua atenção aos carros. Ela caminhou lentamente pelo showroom, tocando levemente as carrocerias e inclinando-se para espiar os interiores. Seu interesse era genuíno, mas não pela tecnologia de ponta ou pelas características de segurança. Ela parecia fascinada pelos detalhes que contavam histórias silenciosas. Uma marca de arranhão no para-choque dianteiro, que talvez fosse resultado de um estacionamento descuidado, ou um adesivo de universidade no vidro traseiro, que indicava um orgulho duradouro por uma conquista acadêmica. Enquanto isso, Bernardo observava de longe, intrigado com a presença da mulher. Ele não conseguia deixar de se perguntar o que a trazia ali. Poderia ser apenas uma visitante idosa perdida em seus pensamentos, ou quem sabe alguém com uma história mais profunda e guardada para si mesma, como um segredo. Os minutos se transformaram em horas, e a mulher continuava seu passeio sereno pelo showroom. Bernardo começou a se sentir curioso a descobrir mais sobre ela. Não era apenas a curiosidade de um vendedor, mas algo mais profundo, como uma intuição de que esta mulher tinha algo a compartilhar. Algo que talvez mudasse sua própria perspectiva sobre o que significava ser um vendedor de carros. Decidido, ele se aproximou novamente. "Permita-me acompanhá-la, senhora. Posso lhe oferecer um café enquanto você continua admirando nossos veículos?" sugeriu Bernardo, esperando que o gesto simples fosse bem recebido pela misteriosa visitante. A mulher olhou para ele com um sorriso amável. "Um café seria adorável, Bernardo. Obrigada pela gentileza." Bernardo observou atentamente enquanto a idosa caminhava até a recepção e colocava sua sacola de lona ao lado dele. "Você pode olhar essa sacola para mim enquanto eu vejo os carros?" ela perguntou. "Claro, senhora. Vou cuidar da sua sacola", respondeu Bernardo com um sorriso gentil, pegando-a com cuidado para garantir que tudo estivesse seguro. A mulher então começou a examinar os carros no showroom, mais uma vez, arrastando seus sapatos desgastados pelo chão brilhante. Seu suéter florido, apesar de elegante,
mostrava alguns sinais de uso e tinha pequenos rasgos que indicavam a idade avançada da idosa e talvez uma vida de desafios superados. Bernardo a observava discretamente, curioso sobre o que poderia estar motivando sua visita em comum. Enquanto isso, o gerente de vendas, Sr. Rios, observava a velha com um ar de superioridade, convencido de que ela não tinha condições de comprar qualquer um dos carros caros ali expostos. Seus sorrisos maliciosos eram compartilhados com os outros vendedores, que tinham certeza de que essa visita não passava de um entretenimento passageiro. A idosa, no entanto, continuou seu exame minucioso. Ela parou diante de uma Ferrari reluzente, a mais cara do showroom, e dirigiu-se a Bernardo com uma seriedade surpreendente. Qual é a capacidade do motor desta beleza e sua altura do solo? Posso ver o interior? Perguntou ela em uma voz baixa e rouca, mas carregada de determinação. Bernardo, surpreso com a escolha da mulher, mas respeitando sua curiosidade, respondeu profissionalmente. Esta Ferrari é equipada com um motor V12 de 6,5 litros, capaz de fornecer uma potência incrível. A altura do solo é ajustável, permitindo uma condução mais esportiva ou mais confortável, dependendo da sua preferência. Claro, eu posso mostrar o interior. Por favor, me acompanhe. A idosa concordou com um aceno de cabeça e seguiu Bernardo até o carro. Ela examinou cada detalhe da carroceria, como se estivesse avaliando não apenas a máquina, mas também o trabalho e o cuidado que haviam sido investidos na sua criação. Seu interesse não era superficial. Havia uma conexão emocional evidente com o veículo, como se cada componente contasse uma história pessoal que ela entendia perfeitamente. Ainda não posso abrir o carro, pois as chaves estão com o gerente. Ele já está vindo, e então conseguiremos analisar o interior desta máquina, disse Bernardo. Enquanto isso, ele explicava os recursos e as especificações técnicas, e notou a expressão concentrada e contemplativa da mulher. Era como se o carro despertasse memórias ou sentimentos profundos dentro dela. A senhora, então, começou a se perguntar sobre a história por trás daquele modelo tão sofisticado. Este carro é uma máquina magnífica, sem dúvida, respondeu Bernardo, tentando iniciar uma conversa mais pessoal. Você parece muito interessada nele. Você já teve alguma experiência com carros esportivos? A mulher sorriu levemente, com seus olhos azuis brilhando em uma mistura de nostalgia e alegria contida. Oh, meu caro jovem, eu tive uma vida inteira de experiências com carros de luxo. Cada um deles carrega uma história única, assim como cada pessoa que encontrei ao longo do caminho. Bernardo, intrigado pelas palavras enigmáticas da mulher, decidiu não pressioná-la com mais perguntas. Em vez disso, ele continuou a explicar mais detalhes sobre o carro, permitindo que ela explorasse o design por fora da Ferrari à vontade. A presença da idosa na concessionária começava a parecer mais significativa do que qualquer venda típica de um dia agitado. Enquanto isso, o Sr. Rios e os outros vendedores observavam de longe, ainda céticos sobre a presença da mulher ali. No entanto, Bernardo sentia que havia algo especial acontecendo naquele momento, algo que mudaria o cotidiano daquela concessionária de carros de luxo. Bernardo, após fazer vários sinais para o Sr. Rios acompanhá-los, observou com crescente desconforto, enquanto ele se aproximava da idosa com uma atitude impaciente. Antes que o gerente pudesse dizer algo, Bernardo começou a falar. Sr. Rios, essa senhora está interessada na Ferrari. Você pode abrir o carro para ela dar uma olhada por dentro? Por sua vez, o Sr. Rios apenas ignorou as palavras de Bernardo. Ele segurou a idosa pelo braço, interrompendo sua concentração na Ferrari, antes de dizer: Senhora, não sei o seu nome, mas veja bem, outra pessoa decidiu comprar esta Ferrari. Além disso, o preço aumentou devido ao custo das peças importadas. Acho que a senhora deveria tentar o serviço de aluguel de carros usados. Eles encontrarão algo mais adequado para sua idade e condição financeira. Dando um sorriso sutil, mas visivelmente satisfeito com sua própria atitude. Suas palavras provocaram risos entre os funcionários da concessionária, mas Bernardo não conseguiu se juntar a eles. Mas por que isso? Há uma etiqueta de preço no carro, isso não significa que está à venda. Protestou a velha com firmeza, e sua voz revelou uma determinação que surpreendeu até mesmo Bernardo. Ele sentiu um desconforto profundo ao ver a forma como a idosa era tratada. Era evidente que o Sr. Rios e os outros vendedores estavam sendo preconceituosos,
julgando-a apenas pela sua aparência e presumindo que ela não poderia pagar por um carro como aquele. Bernardo, no entanto, tinha visto algo nos olhos da mulher, uma faísca de algo que ia além das aparências. Enquanto os risos diminuíam e a tensão sumia lentamente, Bernardo sentiu um nó se formar na garganta ao testemunhar a maneira como a idosa era tratada pelo Sr. Rios e sua equipe. Ele sentia uma mistura de indignação e compaixão pela mulher, que parecia um cordeiro cercado por hienas malvadas. Incapaz de tolerar o desprezo evidente do gerente sênior, Bernardo tomou uma decisão impulsiva e interviu na cena com determinação. Ele se aproximou da idosa com um olhar sério, determinado a mudar a narrativa. Senhora, me desculpe pelo inconveniente. Eu posso levá-la para ver outros modelos, se desejar, ofereceu Bernardo com a voz firme e respeitosa. A mulher virou-se, com os olhos azuis encontrando os dele com gratidão. Bernardo, não se preocupe com isso. Eu entendo perfeitamente. No entanto, eu quero ver o interior dessa Ferrari aqui, e não de outro carro, respondeu ela de uma maneira calma. Impactado por aquelas palavras, Bernardo decidiu combater aquela injustiça e enfrentar o Sr. Rios. Ele sabia que ninguém havia reservado aquela Ferrari e o gerente apenas não queria que a idosa entrasse no carro. Sr. Rios, a senhora pode ver o carro, afinal de contas, ela ainda é nossa cliente, não é? Sugeriu Bernardo com calma, tentando manter sua voz firme apesar da crescente tensão. O gerente virou-se para Bernardo com uma expressão de hostilidade clara em seu rosto. Bernardo, isso não é da sua conta. A senhora está apenas causando confusão aqui. Eu sugiro que você se afaste e volte ao seu trabalho, retrucou ele com as palavras carregadas de autoridade e impaciência. Bernardo sentiu-se deslocado e um pouco derrotado diante da reação do gerente. Ele sabia que estava desafiando as normas da concessionária ao questionar uma decisão do superior, mas sua consciência não permitia que ele simplesmente ignorasse a situação. Enquanto Bernardo lutava com seus sentimentos conflitantes, a idosa permanecia ali, esperando pacientemente que o gerente abrisse a porta da Ferrari. Seu semblante tranquilo era um contraste gritante com a tensão que se formava ao seu redor. O Sr. Rios, no entanto, não mostrava sinais que iria ceder. Em vez disso, ele chamou discretamente a segurança. Os outros funcionários comentavam sobre o incidente e o Sr. Rios voltava para sua rotina como se nada tivesse acontecido. Bernardo se sentiu ainda mais determinado em sua decisão. Ele sabia que não poderia mudar o que acabou de acontecer, mas estava decidido a fazer o que fosse possível para garantir que algo assim nunca mais se repetisse em sua presença. Ele olhou ao redor do showroom e seus olhos encontravam os olhares de seus colegas. Alguns pareciam desconfortáveis, outros indiferentes. Mas Bernardo sabia que dentro dele algo havia mudado. Ele não era apenas um vendedor de carros. Ele era alguém que defendia a justiça e o respeito, não importava quem fosse o cliente. Com um suspiro, Bernardo voltou ao trabalho, determinado a transformar aquele incidente em uma lição de como nunca se comportar diante de um cliente, independentemente de sua aparência ou idade. A idosa continuou para ao lado do carro, ainda esperando que alguém abrisse a porta para ela. Pouco tempo depois, 2 seguranças apareceram e se aproximaram da idosa. Bernardo assistiu com um aperto no coração enquanto eles a escoltavam até a saída. Um deles agitava seu cacetete de maneira intimidadora. A mulher não resistiu e apenas os acompanhou em silêncio, com uma expressão serena que contrastava com o tratamento rude que estava recebendo. Antes dos seguranças expulsarem a idosa, o Sr. Rios chamou sua atenção. Eu acho melhor a senhora ir embora em silêncio mesmo. A Ferrari é muito cara e a senhora não é exatamente jovem. Poderia acabar danificando algo dentro, disse o Sr. Rios, com um tom de voz carregado de satisfação, enquanto ordenava mais uma vez que a idosa fosse retirada pelos seguranças. Ouvindo aquilo, a idosa começou a chorar. Bernardo sentiu um aperto no coração ao ver as lágrimas nos olhos da velha, enquanto ela lutava para segurar o choro ali mesmo, dentro da concessionária. Sentindo-se impotente, ele observou a senhora ser empurrada para fora da loja e o Sr. Rios usar o pé para empurrar a sacola da velha para fora da porta. Os outros funcionários riram da cena, zombando da situação. No entanto, Bernardo não conseguia compartilhar o riso com os colegas.
Ele se sentia profundamente incomodado com o tratamento injusto e desrespeitoso que a idosa havia recebido. Sem pensar duas vezes, Bernardo saiu do showroom e pegou a sacola, ignorando os olhares zombeteiros de seus colegas. Felizmente, a idosa não havia ido muito longe quando Bernardo a alcançou. Ele tocou seu ombro com leveza, chamando sua atenção. A mulher virou-se devagar para ele, com seus olhos azuis úmidos ainda carregando uma mistura de tristeza e vergonha. Senhora, aqui está sua sacola, disse Bernardo com voz suave, entregando-lhe o objeto com cuidado. A velha olhou para ele com surpresa e gratidão. Ela pegou a sacola com as mãos trêmulas e murmurou um agradecimento quase inaudível. Bernardo sentiu um nó na garganta ao perceber o impacto da situação sobre ela. Ele sabia que não podia desfazer o que havia acontecido, mas ao menos queria oferecer um gesto de compaixão e respeito. Eu sinto muito pelo que aconteceu lá dentro. Não é assim que deveríamos tratar nossos clientes, disse ele com sinceridade, desejando que as coisas fossem diferentes. A mulher deu um sorriso fraco e seus lábios tremeram levemente. Obrigada, Bernardo. Você tem um coração gentil. Isso é um raro tesouro neste mundo. Essas palavras tocaram Bernardo profundamente. Ele nunca havia se enxergado assim, mas naquele momento, diante da vulnerabilidade da senhora e da crueldade dos seus colegas, ele se sentiu grato por suas próprias convicções. Posso acompanhá-la até onde precisar? Ofereceu Bernardo, sentindo-se obrigado a ajudar de alguma forma. A mulher balançou a cabeça suavemente. Não se preocupe, meu jovem, eu vou ficar bem, mas agradeço sua gentileza. A idosa, então, abriu a sacola com um sorriso gentil, revelando vários maços de notas de $100 amarrados com elásticos. Bernardo ficou surpreso ao ver a quantidade de dinheiro ali, mas sua surpresa se transformou em perplexidade quando ele olhou para a velha senhora, cheio de dúvidas. A mulher tossiu com delicadeza, como se precisasse de um momento para reunir suas forças antes de começar a falar. Ela então começou sua história com uma voz suave, mas firme. Meu nome é Silvia Soares, disse ela, enquanto segurava a sacola com firmeza. Eu não sou apenas uma velha senhora que entrou na concessionária para causar confusão. Eu sou herdeira de uma das famílias mais ricas desta cidade. Minha família teve carros de luxo durante a vida inteira, menos uma Ferrari. Bernardo ficou atordoado com essa revelação inesperada. Seu rosto se iluminou com compreensão, enquanto ele tentava assimilar o contraste entre a aparência modesta de Silvia e sua verdadeira identidade. Meu objetivo na concessionária não era apenas comprar uma Ferrari, porque nunca tive, continuou Silvia com a voz agora tingida com um misto de tristeza e determinação. Eu estava lá porque este era o maior sonho do meu marido, Paulo. Ela fez uma pausa, permitindo que suas palavras ecoassem no ar entre eles. Bernardo ficou completamente absorvido pela história que se desenrolava diante de seus olhos. Paulo está lutando contra o câncer há anos, continuou Silvia com uma voz trêmula. Ele está perdendo a batalha, Bernardo. E tudo o que eu queria era realizar seu último desejo, mesmo que pareça absurdo para muitos. Bernardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele agora entendia a conexão emocional profunda de Silvia com a Ferrari. Não era apenas um capricho extravagante, mas um ato de amor desesperado para trazer um último raio de felicidade ao seu marido em seus momentos finais. Eu queria comprar a Ferrari não porque eu preciso dela, mas porque Paulo precisa dela, disse Silvia com sinceridade, olhando diretamente nos olhos de Bernardo antes de continuar. Para pagar pela quimioterapia, eu gastei quase todas as economias da minha herança. Mesmo assim, ainda possuo muitos imóveis. Infelizmente, o dinheiro que tenho em mãos não é suficiente para comprar a Ferrari, principalmente porque o preço aumentou. Também não tenho mais nada para tirar da conta. Todo o restante da minha fortuna está parada em imóveis. Talvez se eu vendesse algum deles, Silvia lamentou. O jovem vendedor sentiu uma onda de empatia e compaixão inundá-lo. Ele sabia que precisava ajudar Silvia a realizar esse desejo, sem se importar com os obstáculos que encontrasse. Silvia, por favor, me acompanhe de volta ao showroom, disse Bernardo com determinação. Eu farei o que puder para ajudá-la a conseguir essa Ferrari para Paulo. Não, meu querido, disse Silvia com determinação, despedindo-se de Bernardo. Está tudo bem, volte ao trabalho. Bernardo voltou ao showroom, mas não conseguiu tirar Silvia da cabeça.
Ele sabia que era impossível para a empresa cobrir um desconto tão grande como o que ela precisava. No entanto, algo na determinação e na história de Sílvia mexeu com ele profundamente. Ele pensava em Paulo, o marido dela em estado terminal, e como aquele carro representava não apenas um sonho pessoal, mas também uma promessa não cumprida. Naquela noite, enquanto revisava os números das vendas do dia, Bernardo não conseguia se concentrar. O rosto de Sílvia e a ideia de que seu gesto poderia fazer diferença na vida dela continuavam a assombrá-lo. Finalmente, ele tomou uma decisão. Pegou seu telefone e fez algumas ligações. No dia seguinte, Bernardo apareceu na casa de Sílvia. Ele estava nervoso, segurando uma maleta de dinheiro na mão. Bernardo tocou a campainha e, quando Sílvia abriu a porta, ficou surpresa ao vê-lo ali novamente. "Boa tarde, senhora Sílvia", começou ele, estendendo a maleta de notas para ela. "Aqui está todo o valor que falta para comprar a Ferrari para seu marido." Sílvia ficou sem palavras. Ela olhou para Bernardo com olhos marejados, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Você fez isso por mim?" Ela murmurou, tremendo um pouco, enquanto aceitava o dinheiro. Bernardo concordou, com um sorriso tímido nos lábios. "É o mínimo que eu poderia fazer. Sei o quanto a Ferrari significa para você e seu marido. Eu estava guardando este dinheiro para comprar meu próprio carro, mas Paulo merece realizar o seu maior sonho enquanto ainda há tempo." Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Sílvia abraçou o jovem vendedor, emocionada com a gentileza e generosidade dele. "Muito obrigada, Bernardo. Você não faz ideia do que isso significa para mim." Bernardo sorriu e, com discrição, se despediu. Ele tinha que voltar ao trabalho, mas finalmente o peso que carregava desde o encontro anterior com Sílvia havia diminuído. Bernardo se sentia bem consigo mesmo por ter ajudado a realizar o último desejo de Paulo. Na tarde daquele mesmo dia, Sílvia estava radiante quando voltou à concessionária. Os funcionários olhavam, perplexos, a transformação dela. Ela estava vestida impecavelmente com um vestido elegante e uma echarpe branca, além dos sapatos polidos. Era uma imagem completamente diferente da mulher que parecia estar em dificuldades financeiras apenas um dia antes. Quando Sílvia abriu a sacola de lona e revelou a quantidade de dinheiro que trazia consigo, os funcionários ao redor ficaram atônitos. Alguns cochichavam entre si, incapazes de acreditar que aquela senhora aparentemente simples possuía tanto dinheiro. Bernardo observava tudo com um misto de admiração e respeito, sabendo o verdadeiro motivo por trás da mudança de Sílvia. Ao perceber que Sílvia estava na concessionária novamente, o Sr. Rios começou a se dirigir até ela, como se fosse expulsá-la mais uma vez. No entanto, ao ver a sacola de dinheiro, ele apenas a cumprimentou e voltou para a sua sala, envergonhado por suas atitudes do dia anterior. Depois de examinar com atenção a Ferrari desejada, Sílvia tomou a decisão de comprá-la. Ela chamou Bernardo e pediu que ele preparasse os documentos. Minutos depois, Sílvia assinou toda a papelada com firmeza e determinação, enquanto os funcionários ainda tentavam processar toda a situação. Dirigindo a nova Ferrari de Paulo pelas ruas, Sílvia se sentia realizada e grata. Ela estava cumprindo o último desejo de seu amado marido. Ao estacionar o carro em frente à garagem, um sorriso misterioso iluminou seu rosto. Ao entrar em sua casa, Sílvia sentiu uma mistura de emoções. O brilho nos olhos dela refletia não apenas a alegria de ter realizado o sonho de Paulo, mas também a gratidão pela generosidade de Bernardo, que tinha sido o catalisador dessa mudança em sua vida. Sentada na sala, enquanto se preparava para mostrar a surpresa a Paulo, Sílvia observava a Ferrari reluzente pela janela, sabendo que a vida tinha um jeito surpreendente de se desenrolar. Ela pensou em como os imprevistos poderiam trazer não apenas momentos difíceis, mas também oportunidades e gestos de bondade que transformam tudo. Agora, com a Ferrari estacionada lá fora como um símbolo de esperança, Sílvia sentiu que havia encontrado uma nova força dentro dela. Ela estava pronta para enfrentar o futuro com determinação e lembrar sempre do poder do apoio inesperado que mudou sua vida para melhor. Sílvia, então, decidiu mostrar a Ferrari para o marido de uma vez por todas. Ela pegou delicadamente a mão de Paulo e o levou para fora de casa.
Os olhos dele se iluminaram ao ver a Ferrari luxuosa estacionada no quintal. Paulo ficou sem palavras, apenas olhando maravilhado para o carro vermelho. Seu sonho de muitos anos estava finalmente realizado. Sílvia, você fez isso. Você conseguiu. Paulo murmurou emocionado. Ele não sabia como encontrar as palavras certas para agradecer. Com um sorriso gentil, Sílvia entregou as chaves a Paulo. É todo seu, meu amor, vamos dar uma volta. Os dois entraram no carro e saíram pelas ruas do bairro. Paulo dirigia com um brilho nos olhos, sentindo uma alegria renovada mesmo em meio à sua doença. Naquele dia, eles dirigiram até tarde da noite, conversando, rindo e simplesmente aproveitando um tempo precioso juntos. Foi uma noite de pura felicidade para Paulo, uma pausa bem-vinda das preocupações e do sofrimento que a doença lhe causava. No dia seguinte, no entanto, a realidade retornou implacável e o destino deu um duro golpe em Sílvia. Paulo faleceu em paz enquanto dormia, cercado pelo amor de Sílvia e pela lembrança da noite anterior, quando seu sonho se tornou realidade. Sílvia sentiu um vazio profundo em seu coração, mas também um senso de paz. Ela se consolava com a ideia de que conseguiu proporcionar a Paulo um breve momento de alegria intensa antes de sua partida. O sorriso radiante em seu rosto na noite anterior de sua morte era uma lembrança eterna do quanto ele havia apreciado aquele gesto de amor e dedicação. Nos dias que se seguiram, Sílvia encontrou conforto nas memórias daquela noite especial. Ela sabia que, apesar da dor da perda, Paulo partiu sabendo que era amado e que seu último desejo havia sido realizado. A Ferrari continuava estacionada lá fora, não apenas como um carro, mas como um símbolo eterno do amor que compartilharam e da promessa de que a vida, apesar de tudo, ainda poderia trazer momentos de pura felicidade. Dias depois da partida de Paulo, Sílvia tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ela pegou as chaves e os documentos da Ferrari e retornou à concessionária onde havia comprado o carro. Bernardo estava ocupado atendendo outro cliente quando viu Sílvia entrar, segurando os papéis do veículo nas mãos. Ele se aproximou dela com um sorriso gentil, sem saber ao certo o motivo de sua visita. Boa tarde, Sílvia. Como posso ajudá-la hoje? Bernardo perguntou com curiosidade. Sílvia olhou para ele com ternura, segurando as chaves da Ferrari. Bernardo, este carro agora é seu. Bernardo ficou chocado. Ele sabia o quanto aquele carro significava para Sílvia e para Paulo. Mas Sílvia, você... Ela interrompeu gentilmente. Eu sei que você estava economizando para seu próprio carro e abriu mão disso por mim. E é por isso que eu quero que você fique com a Ferrari. Esse carro foi o último desejo de Paulo. O meu desejo é ver alguém desfrutar dessa Ferrari com tanto amor quanto você pode fazer. As palavras de Sílvia tocaram profundamente Bernardo. Ele aceitou a chave, emocionado e grato pela generosidade e confiança que ela estava depositando nele. Nos dias que se seguiram, Bernardo e Sílvia passaram algumas noites dirigindo pela cidade, sempre passando pelos lugares que Paulo tanto amava. A cada curva e a cada parada, eles compartilhavam memórias e histórias de vida, fortalecendo sua ligação através do respeito mútuo e dos ensinamentos que apenas um grande amor, como o de Sílvia e Paulo, poderia ensinar. Enquanto Bernardo dirigia a Ferrari, ele não apenas honrava o sonho de Paulo, mas também celebrava a coragem e a gentileza de Sílvia. Ele foi profundamente marcado pelo gesto dela. Bernardo nunca esqueceu a confiança que ela depositou nele ao lhe dar a Ferrari, e isso moldou suas atitudes e ações dali em diante. Aquele carro se tornou um símbolo não apenas de luxo, mas de compaixão e do poder transformador do amor. Na concessionária, o impacto da história foi imenso. Os funcionários passaram a tratar todos os clientes com mais respeito e dignidade, conscientes de que por trás de cada pessoa pode haver uma história de luta, esperança ou sacrifício. A gerência, liderada pelo Sr. Rios, também foi tocada pela situação. Ele começou a questionar suas práticas de negócios e percebeu a importância de não apenas vender carros, mas também de construir relacionamentos baseados em empatia e humanidade. Como resposta ao exemplo de Sílvia, a concessionária adotou uma nova política de atendimento. Treinamentos foram realizados para sensibilizar os funcionários sobre a diversidade de clientes e suas necessidades individuais. O foco estava em criar um ambiente acolhedor e inclusivo, onde cada pessoa se sentisse valorizada e respeitada.
O impacto dessa mudança foi profundo. Clientes começaram a relatar experiências mais positivas e gratificantes na concessionária. Muitos mencionaram que se sentiam tratados não apenas como compradores, mas como seres humanos com histórias únicas e importantes. O legado de Silvia se tornou uma inspiração diária para Bernardo. Ele não apenas dirigia a Ferrari com gratidão, mas também buscava incorporar os valores de generosidade e compaixão em suas interações com colegas e clientes. Sua atitude serviu de exemplo para outros na concessionária, criando um ambiente de trabalho mais colaborativo e centrado no cliente. Enquanto isso, Silvia encontrou consolo sabendo que a história dela e de Paulo não apenas realizou um sonho, mas também inspirou uma mudança positiva na comunidade. Ela continuou a receber visitas de Bernardo e a compartilhar histórias de Paulo durante suas viagens de Ferrari, reforçando a conexão entre eles e mantendo viva a memória de seu amado marido. O que começou como um gesto de amor e sacrifício se transformou em um movimento de compaixão e mudança, deixando um impacto duradouro que transcendia os limites da amizade entre Bernardo e Silvia, alcançando o coração de todos que ouviam falar dessa história extraordinária. Todos os dias de manhã, Bernardo abria os olhos e não podia acreditar na reviravolta que sua vida havia dado desde aquele encontro com a idosa na concessionária. Agora, com a Ferrari que um dia foi de Paulo, ele visitava Silvia quase todos os dias. Os passeios noturnos pelas ruas tranquilas da cidade tornaram-se muito mais do que uma tradição entre eles. Era uma forma de continuar celebrando a memória de Paulo e compartilhar as pequenas alegrias da vida. Além disso, a história de Silvia e Bernardo tornou-se um exemplo vivo na comunidade. O gesto de bondade de Bernardo ao ajudar a velha senhora a realizar o último desejo do seu marido doente inspirou muita gente, que percebeu como um simples ato de generosidade pode ter um impacto profundo e duradouro na vida de outra pessoa. Bernardo aprendeu não apenas sobre compaixão e empatia, mas também sobre a importância de estar verdadeiramente presente para os clientes. Sua sensibilidade às necessidades dos outros cresceu, e os clientes sentiam essa diferença e frequentemente elogiavam o atendimento excepcional que recebiam. Vários meses haviam se passado desde que Bernardo recebeu a Ferrari de Silvia, e a vida de ambos havia mudado da água para o vinho. Com sua determinação e sabedoria, Silvia concluiu a venda de um de seus imóveis para reembolsar o dinheiro que Bernardo havia gentilmente emprestado. Ela incentivou Bernardo a usar esse dinheiro como entrada para financiar seu próprio imóvel, um gesto que ele nunca esqueceria. "Aproveite e compre sua casa, meu jovem. Você vai me agradecer no futuro", ela disse. Bernardo, assustado com a generosidade de Silvia, respondeu: "Eu não posso aceitar isso. Você já me deu o carro, que vale muito mais do que o dinheiro que eu te emprestei", ele respondeu. "Pare com isso, Bernardo. Estou fazendo de coração. Quando eu não tinha mais dinheiro para realizar o último desejo do meu marido, foi você quem me ajudou." Ainda assustado, Bernardo finalmente aceitou a oferta com gratidão. Ele mal podia acreditar que aquela senhora havia mudado sua vida pela segunda vez. Com tantos atos de generosidade compartilhados, Silvia e Bernardo se tornaram cada vez mais inseparáveis, compartilhando não apenas histórias e lembranças de Paulo, mas também suas próprias experiências e desafios. Bernardo continuava a visitar a idosa todos os dias, trazendo consigo um sorriso e uma energia renovada que iluminavam a vida dela. Para Silvia, a presença de Bernardo trouxe conforto e alegria durante seu processo de luto. O vendedor se tornou não apenas um amigo próximo, mas também um confidente e um apoio constante. Juntos, eles encontraram um novo propósito na vida: honrar a memória de Paulo através de sua própria amizade e bondade. A Ferrari, que um dia simbolizou o sonho não realizado de Paulo, agora representava algo ainda mais profundo para os dois. Era um elo entre eles, como um símbolo da conexão especial que compartilhavam, além do legado de amor e generosidade que Paulo deixou para trás. Mesmo depois de meses, a história começou a ter uma grande influência sobre a opinião pública. Na concessionária, Bernardo se tornou o novo gerente, extremamente compassivo e atento às necessidades dos clientes e colegas. Ele implementou ainda mais mudanças positivas, influenciado pela gentileza e sabedoria de Silvia, garantindo que cada pessoa que entrasse na concessionária fosse tratada com o mesmo respeito e consideração que ela havia mostrado a ele.
Por sua vez, Sílvia se tornou uma figura emblemática na cidade. Sua história de amor, sacrifício e generosidade ecoava através dos corações de todos que a ouviam. Ela era frequentemente convidada para eventos e palestras, onde compartilhava sua jornada de perseverança e resiliência. Suas palavras inspiravam e tocavam profundamente aqueles que a ouviam, destacando a importância do amor e da compaixão. Nessas ocasiões, Sílvia não apenas falava sobre sua própria experiência, mas também sobre o legado de Paulo. Ela enfatizava como Paulo havia sido a luz em sua vida e como seu amor continuava a guiá-la, mesmo depois de sua partida. Sua mensagem era poderosa. Apesar das adversidades, é possível encontrar esperança e propósito através do amor e da bondade oferecida aos outros. Enquanto isso, Bernardo florescia em seu novo papel como gerente na concessionária. Ele foi escolhido como novo líder devido ao seu trabalho exemplar e ao compromisso com os valores que aprendeu com Sílvia. Bernardo não apenas liderava com eficácia, mas também cultivava um ambiente de trabalho onde a empatia e o respeito mútuo eram prioridades. Ele se tornou um modelo para seus colegas, inspirando-os a adotar uma abordagem mais humana e atenciosa no atendimento aos clientes, o que aumentou as vendas de carros em níveis astronômicos. Ao mesmo tempo, a amizade entre Sílvia e Bernardo continuava a ser uma âncora em suas vidas. Eles compartilhavam todas as noites juntos. A Ferrari, sempre presente como um símbolo de união e amizade, continuava a conduzi-los em viagens pelos lugares que Paulo tanto amava, mesmo após tantos meses do primeiro passeio que fizeram. Sílvia acreditava que cada dia era uma oportunidade de honrar a memória de Paulo através de suas ações e palavras. Ela encontrou uma nova maneira de viver, onde sua história não era apenas sua, mas uma fonte de inspiração para todos ao seu redor. Seu compromisso com o amor e a bondade deixou um impacto duradouro na comunidade, lembrando a todos que o verdadeiro legado não está nos bens materiais, mas nas vidas que tocamos e nas histórias que compartilhamos. Assim, a jornada de Sílvia e Bernardo continuava entrelaçada. Cada um deles era uma bênção na vida do outro e no mundo ao seu redor. Um gesto simples de generosidade transformou-se em uma história de vida que continuava a inspirar e iluminar, mesmo além das paredes da concessionária onde tudo começou. Apesar de levar alguns meses, não demorou muito para que a história de Sílvia e Bernardo ganhasse destaque em jornais e revistas locais, espalhando-se rapidamente por todo o país. As pessoas ficaram profundamente tocadas pela narrativa de uma mulher determinada, enfrentando sua própria tragédia pessoal, e um jovem vendedor que, inspirado por seu exemplo, escolheu agir com compaixão e generosidade. Nos artigos e reportagens, a história de como Sílvia e Bernardo transformaram uma situação inicialmente marcada por preconceito e discriminação em um exemplo de humanidade, ressoando no coração com muitos. As palavras de Sílvia sobre perseverança e o poder do respeito sempre deixavam uma marca significativa nos leitores, inspirando-os a refletir sobre suas próprias vidas e a maneira como tratam os outros. Sob a gerência de Bernardo, a concessionária, anteriormente vista como distante e elitista, passou a ser reconhecida como um símbolo de mudança positiva e transformação social. O impacto da história de Sílvia e Bernardo se refletiu nas práticas e na cultura da empresa. Com a repercussão nacional, a história de Sílvia e Bernardo provocou uma mudança cultural ainda mais significativa na cidade em que eles viviam. As pessoas começaram a valorizar mais as relações humanas e a importância da empatia no dia a dia. O exemplo de Sílvia, compartilhado através das páginas dos jornais e das conversas nas ruas, inspirou muitos a procurar maneiras de fazer a diferença em suas próprias comunidades. Para Sílvia, ver sua história alcançar tantas pessoas foi uma experiência de humildade gratificante. Ela continuou a ser uma voz de esperança e inspiração, participando de eventos onde podia compartilhar suas experiências e encorajar outros a encontrar força nos momentos difíceis. Com o passar do tempo, Sílvia encontrou uma maneira poderosa de canalizar sua influência e experiência para o bem da comunidade. Inspirada pela generosidade que havia recebido de Bernardo e pela compaixão que Paulo sempre demonstrou, ela iniciou um programa inovador de apoio a idosos carentes na cidade.
O programa de Sílvia visava oferecer assistência abrangente e recursos essenciais para idosos enfrentando dificuldades financeiras. Desde alimentos e cuidados médicos básicos até apoio emocional e orientação legal, o programa se tornou um farol de esperança para muitos na comunidade que lutavam para sobreviver e manter sua dignidade. Bernardo, comprometido com os valores de empatia e justiça social que aprendeu com Sílvia, abraçou a ideia com entusiasmo. Ele utilizou sua posição na concessionária não apenas para apoiar financeiramente o programa, mas também para mobilizar recursos adicionais junto a outros empresários locais e fornecedores da comunidade. A concessionária se transformou não apenas em um local para comprar carros, mas em um centro de apoio comunitário, onde os clientes e moradores podiam encontrar assistência e solidariedade. Juntos, Sílvia e Bernardo conseguiram fazer uma diferença significativa na vida de muitas pessoas. Os idosos beneficiados pelo programa encontraram não apenas ajuda material, mas também o calor humano e o apoio de uma comunidade unida. A história de Sílvia e Paulo continuava a ser uma fonte de inspiração, mostrando que a verdadeira riqueza está em compartilhar e ajudar os outros, especialmente aqueles que mais precisam. À medida que o programa de apoio a idosos se expandia, a reputação da concessionária crescia tanto pelo aumento de suas vendas, quanto por seu compromisso com o bem-estar da comunidade. Sílvia e Bernardo se tornaram líderes respeitados e admirados, não apenas por suas realizações individuais, e sim pela maneira como usaram sua influência para criar um impacto positivo duradouro. Para Sílvia, cada idoso ajudado era uma lembrança viva do amor e da dedicação de Paulo, como um tributo ao seu espírito generoso. Para Bernardo, cada sorriso de gratidão era uma confirmação de que escolher o caminho da compaixão e da solidariedade sempre vale a pena. A amizade entre Sílvia e Bernardo continuou a florescer ao longo dos anos, transformando-se em uma relação de confiança profunda e respeito mútuo. O que começou como um encontro casual na concessionária se tornou uma parceria duradoura, enraizada na compaixão e na vontade de fazer a diferença na vida um do outro e na comunidade ao seu redor. No fim, a história daquela Ferrari não era apenas sobre um carro de luxo, mas sim sobre a jornada de uma mulher determinada a realizar o sonho do seu marido. Bernardo, influenciado profundamente pela experiência ao lado de Sílvia, cresceu não apenas como profissional, mas como pessoa. Sua dedicação em transformar a concessionária em um centro de apoio comunitário foi uma prova tangível de como um simples gesto de bondade pode desencadear uma mudança positiva. Sílvia enxergava cada dia como uma oportunidade de honrar a memória de Paulo através de suas ações. Seu programa de apoio a idosos carentes não apenas proporcionou assistência prática, mas também ofereceu conforto e esperança para aqueles que mais precisavam. Ela encontrou um novo propósito na vida, ajudando outros a encontrar luz nos momentos sombrios, mantendo viva a lembrança do amor que compartilhou com seu marido. Juntos, Sílvia e Bernardo demonstraram que os verdadeiros valores da vida não estão nos bens materiais, mas sim nas conexões humanas e na capacidade de fazer o bem. O legado de Paulo, através do amor de sua esposa e da generosidade de Bernardo, continuou a inspirar futuras gerações a serem mais empáticas, solidárias e determinadas a fazer a diferença onde quer que estejam.